gravação. Pronto. Então, provavelmente está perguntando sobre a prova. Eu acredito que provavelmente semana que vem eu devo estar terminando a camada de aplicação. Aí a gente vai marcar a data da prova. Semana que vem a gente marca. E aí eu vou passar os trabalhos direitinho, as datas. Então vamos lá, pessoal. Então, aula passada a gente falou sobre... Aula passada não, né? Aulas passadas. A gente falou sobre o DNS, visão geral sobre ele, sobre o processo de pesquisa, sobre a estrutura, né? Vimos alguns exemplos práticos sobre o DNS, foi bem legalzinho. Então, bom, já falamos sobre isso. Aula de hoje, a ideia, e-mail, vou deixar para a semana que vem falar sobre e-mail. E a ideia hoje é falar sobre o protocolo HTTP, né? Na verdade, assim, né? Falar sobre a web, mas dando foco ao protocolo HTTP, porque ele, da perspectiva de redes, né? É um ponto mais importante, né? Assim, até porque, não que web não seja importante, mas é que é um conceito que vocês já estão mais familiarizados. Talvez não estou mais familiarizado tecnicamente com o protocolo HTTP, né? Mas já fizeram, acredito que já fizeram a disciplina de programação para a internet, então já estão, né? E hoje em dia, todo mundo já está bem familiarizado com a web. Bom, então aqui a característica básica, né, da arquitetura, né? A gente tem as páginas, a gente tem o navegador, nada diferente com o modelo cliente-servidor, né, onde a gente tem essas requisições ao servidor web, né, e aqui nessa figura é interessante que ela está mostrando que uma página, né, ela pode ser construída, né, em inglês lá, o mashup, né, pode ser construída por partes que vêm de servidores diferentes, né, e na nomenclatura da web, né, essas partes aí são objetos, né, que são armazenados aí nos servidores, né. Então, a gente, ao estudar os protocolos aqui, né, o principal protocolo é o HTTP, né, aparece o HTTPS, mas é o protocolo HTTP que está encapsulado no protocolo do TLS, né, que é um protocolo de criptografia, né, então os dados estão sendo criptografados, né. A criptografia está baseado no conceito de chaves assimétrica, né, onde que a chave assimétrica, você tem um conceito de chave pública e chave privada, aonde que a chave pública você disponibiliza, né, e os navegadores, né, eles, de alguma forma, eles têm que obter a chave pública, muitas das vezes, essas chaves públicas, elas estão disponíveis dentro do próprio navegador, ele possui um chaveiro, um gerenciador de chaves, ou ele busca essa chave através de um serviço aí, de captura de chaves públicas. Mas uma vez que ele tem essa chave pública, ele vai utilizar a chave pública para criptografar, e somente a chave privada consegue decriptografar, né? A chave pública e a chave privada são criadas no mesmo momento, as duas têm um entrelaçado lógico, né? Então, a chave pública vai criptografar e a privada descriptografar,
Mas a gente também pode encriptografar com chave privada e somente a pública vai conseguir descriptografar. Então, existe esse elo entre elas, né? No HTTPS é a chave pública que a gente vai utilizar para criptografar e a chave privada para descriptografar. Na hora que a gente vai gerar essas chaves públicas, ele vai pedir alguma frase que vai simplesmente, essa frase vai ser utilizada para criar, né, mais aleatoriedade na construção dessas chaves. Vários protocolos que são baseados em chave assimétrica estão baseados na dificuldade de se deduzir a informação descriptografada pela dificuldade do produto de fatoriais e números primos. Enfim. Então, nessa arquitetura, a gente claramente tem um lado do cliente, né? E o lado do cliente, que é o navegador, né? E algumas questões, né, que estão relacionadas aí ao lado do cliente, né? Como a página vai ser chamada, aonde a página está localizada e how can, né, como, onde ela está localizada e como ela pode ser acessada, né? Bom, aqui o Tannenbaum, eu acho que ele foi um pouco, como que fala, procurando a palavra aqui para não ser deselegante com ele, né? Mas ele deveria, acho que, ter falado um pouco aí sobre o fundador, né, do protocolo HTTP, que de uma certa forma criou o mundo web. Veja bem, né, são dois conceitos que estão entrelaçados também. A web, o conceito de uma... Primeiro, houve a necessidade, houve um interesse de criar esse serviço, né, esse conceito de... E veja que isso é uma ruptura, é importante que isso é uma ruptura. A gente não estava acostumado, quando eu falar gente, nessa época aí, que a gente está falando aí, início da década de 90, né? Milênio passado, século passado, em 1990, por aí. Veja bem, a gente estava acostumado com leituras lineares, livros, vinil, as músicas, era uma coisa tudo... E esse modo é interessante, é uma ruptura, um paradigma de gente ler as coisas em pedaços, né, chunks, né, eu leio aqui, leio ali, e essa navegação, e veja que por trás tá também essa coisa de on demand, né, cada um vai do jeito que quer, na hora que quer, é que hoje a gente está muito acostumado, né, se tornou o nosso cotidiano acessar uma página, mas se a gente olhar, fazer o esforço de olhar sobre os olhares daquele momento, né, é uma ruptura muito grande. E eu vivi esse momento, né, eu vivi o antes do HTML, da web ali, né. Então, realmente, foi algo, assim, surpreendente. E o cara, né, o que trabalhou, aí que eu falo que o Tannenbaum devia ser um pouco mais elegante e ter citado o nome aí nos slides, né? Os slides é retirado do Tannenbaum, né? O que ele disponibiliza para professor, né? O Tim Berners-Lee, Tim Berners-Lee, ele que é um inglês, né? E trabalhou em cima desse conceito, né, de web, né? E aí, bom, esse conceito precisava de um protocolo, né? Essa arquitetura aqui, né? Então, a gente chega numa arquitetura básica, onde que você tem um cliente, nele você vai ter uma aplicação, que nela você vai disponibilizar, né, documentos, que aí a gente vamos chamar esses documentos de páginas, né, um paradigma. Então, a gente começa a nomear as coisas, páginas. Essas páginas não são de leitura linear, sob demanda, e que a gente precisa linkar essas páginas. Então, a gente precisa de um novo conceito, que é hiperlinks, né? Hiperlinks aqui, né? Tanto que o HTTP, né,
Hypertext Transfer Protocol, né? Então, protocolo de transferência de hiperlinks, né? Então, veja que esse conceito hiperlink nasce aqui, né? Bom, agora a gente tem que transmitir, a gente tem uma arquitetura, claramente, a gente tem uma aplicação específica que vai rodar num computador, cliente, a gente vai ter um servidor que vai armazenar, aí a gente coloca que essas páginas são baseadas em objetos, que também está dentro desse paradigma, e a gente precisa transmitir essas páginas, né? Então é onde que o protocolo HTTP vai entrar na jogada, né? Então, como essa página vai ser chamada, né? Então a gente percebe que aqui a gente precisa pensar também em criar uma maneira de identificar essas páginas, que aí o URL vai nascer. Então veja que o trabalho do Tim Berners-Lee é profundo, porque uma arquitetura, um paradigma, uma forma de identificar, e essa forma é tão interessante, a URL, que depois ela vai ser utilizada em vários outros contextos, né? Você vai desenvolver aplicações para web, se pega um endpoint, vai ser uma URL, um objeto vai ser um URI, um identificador, né? É muito interessante. Então, o cliente, né, ele tem que se preocupar com esses aspectos, né? Como ele vai chamar, como ele vai acessar, onde essa página está. A gente vai ter um protocolo para resolver essa parada. Então, aqui a gente vê os passos que ocorrem quando um link ele é selecionado. Então, veja que aqui é uma visão bem geral, apesar de ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos. Então, primeira coisa, né? No browser, né, o navegador, determina o URL. Então, é o endereço que a gente coloca lá, né? O URL. A gente informa, né, o localizador de recursos únicos, né? A gente coloca essa URL, que vai responder essa questão, o URL vai resolver essa questão aqui, né? Como uma página pode ser acessada? Ela pode ser acessada através de um endereço. Só que, apesar que é tão rápido, né? A gente bate uma URL ali e já aparece uma página, mas a gente viu que não é assim que funciona. Né? Porque o browser tem que perguntar ao DNS por um endereço IP do servidor aonde essa página está armazenada. Então, dessa URL, a gente vai ter que extrair, né, o servidor, que é a URL, ela tem a localização e o recurso. Né? Então, a gente pega da URL o servidor, e desse servidor, só que a gente precisa saber o IP dele. Então, por trás dos panos, ou por trás aí, a gente não vê, mas a nossa aplicação tem que descobrir o endereço IP do nosso servidor. Esse servidor aqui, né? Servidor aqui. Então, quando a gente coloca o endereço www.ufp.br, conectei com o UFP. Não, você não conectou com o UFP. Conectou com um servidor que tem o endereço IP associado ao UFP. Então, a primeira coisa que tem que fazer é descobrir quem é o servidor associado ao www.br. Então, veja que existe um nível de transparência aqui que a gente, quer dizer, tecnicamente, né, a gente hoje consegue ver, mas a maioria dos usuários comuns aí acha que não, tá acessando o servidor diretamente. E a gente, graças à aula passada, a gente viu que esse pergunte ao DNS, o DNS não é o DNS que está no nosso computador lá, no DNS, no name server lá. A gente viu na aula passada que isso aqui é uma sequência. O servidor local vai perguntar para o servidor raiz, que depois ele vai perguntar para o top level, que depois ele vai perguntar para o servidor de autoridade, depois o servidor de autoridade vai responder para nós. Então, esse AskDNS não é simples assim. Já viu uma aula passada que
envolve processos. Depois esse DNS vai responder, aí o nosso navegador vai abrir uma conexão, e a gente já viu um pouco sobre essas conexões TCP, já viu o que é o conceito de socket, a gente já viu o conceito de socket TCP, e a gente já viu o conceito de uma conexão TCP que é feita por um handshake de 3 vias. Então, para um pouco para pensar aqui, quantidade de atividades que acontecem por trás, quando você digita uma página e em menos de segundo ela aparece na tua cara a página. Renderizada, bonitinha, né? A quantidade de itens que acontece. Depois que a conexão é estabelecida, o browser vai enviar uma mensagem para o servidor. Só que essa mensagem, ela tem que ser estruturada, organizada. E aí, então, ela vai ser organizada, estruturada de acordo com o HTTP, protocolo HTTP. Ele vai enviar um HTTP de request. O servidor, do outro lado, vai receber essa requisição, né? Vai pegar essa página, e aí a gente vai falar na aula, né? Esse conteúdo pode ser estático, pode ser dinâmico, e ele vai, após produzir, né, o que o cliente está requisitando, ele vai enviar essa página através de uma mensagem que está codificada segundo o protocolo HTTP. É uma mensagem de resposta, né? O HTTP response, é uma resposta. O browser vai realizar isso para todas as URLs que estiverem, né, forem necessárias, porque uma página pode ter outras referências internas, as figuras, e pode estar de outros servidores, então ele vai ter que fazer isso para cada um dos objetos dentro da página. E isso significa que ele tem que pegar lá nessa página, provavelmente está o nome do servidor, então ele vai ter que fazer o DNS, acionar o DNS, abrir uma conexão, se aquela imagem não tiver, né, tiver um servidor fora, depois ele vai mostrar a página e a conexão TCP é liberada. Então vejam quão, né, quantidade de atividades que acontecem numa simples leitura de uma página. Por que esses itens são interessantes a gente ter em mente? Tecnicamente, está visível, né? Eles estarem visível para nós. Se qualquer parte dessa der problema, vai comprometer a apresentação da página. Certo? Tranquilo? Pode seguir. Aqui é uma página, né, desse fcc.gov, né? Então, isso aqui, que ele está mostrando aqui, o conjunto de objetos embutidos nessa página, essa única página. Então, para cada um desses objetos aqui, ele executou todo aquele processo aqui. Vamos abrir essa página aqui, deixa eu compartilhar ela aqui. Deixa eu fazer diferente. Deixa eu parar aqui. Apresentar outra coisa. Deixa eu apresentar a janela, não. É a janela. Acho que é isso daqui. Para eu alternar aqui. Então, ali o fcc.gov, né? O fcc.gov. Então, beleza, né? Então, para cada um desses itens aqui, né? Se a gente for olhar aqui, é o que ele mostrou aqui para nós. Os objetos aí que foram. É interessante que a gente pode, no Wireshark, né? O Wireshark, ele permite a gente obter uma lista de objetos, né, de uma página.
E para poder fazer isso, a gente tem que abrir uma página HTTP, tá? Por quê? Porque no Wireshark eu não vou conseguir visualizar uma página, o conteúdo de uma página HTTPS. Por quê? Porque ela está criptografada e a gente não consegue, né? Então a gente tem que acessar uma página HTTP. E adiantando, existe um link muito interessante que mostrando o desempenho, a diferença do desempenho do HTTPS e do HTTP. Porque, apesar do HTTPS ser criptografado, ele vai utilizar uma versão do HTTP, que é a versão 2, que ele não vai precisar fazer conexões para cada um desses objetos aqui. E criar conexões para cada um desses objetos consome muito tempo. O HTTP, a versão 2, ela não utiliza. O HTTPS vai ter que utilizar a versão 2. Aí tem um site bem interessante, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó, HTTP, né, vou colocar no... Agora eu coloco não vou colocar no chat, porque se eu colocar, vocês vão querer testar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir ele, e ele mostra aqui a velocidade do HTTPS e do HTTP, né? Só que aqui tem um truque aqui, né? Que o Chrome, eu vou vir aqui, ó, colocar HTTP e agora testar. Ó, tá dando a mesma velocidade. Por quê? Porque o Chrome, ele procura o HTTPS. Então, eu vou abrir com outro navegador aqui, Safari. Deixa eu abrir. Deixa eu mudar aqui a tela. Apresentar uma outra coisa. Eu quero o HTTP, cadê você? Aqui, compartilhar. Então, ó, aqui, veja o tempo aqui, ó, lá, o outro estava dando 0,5, 0,6. Aqui o HTTP deu 7,9, né? Porque aqui, quando eu coloco aqui no navegador HTTP, dois pontos, esse endereço, ele faz a conexão utilizando o HTTP, né? E que é bem mais lento. HTTP, bem mais... Para cada objeto desse que ele está transmitindo, ele está abrindo uma conexão, fechando uma conexão, abrindo uma conexão. Então, ele gasta bastante tempo. Mas mais para frente a gente vai falar diferenças, né, do HTTP, HTTP1, 2, 3, HTTPS. Eu só queria esse carinha aqui para mostrar uma coisa para vocês, que era, eu estava falando que a gente conseguia descobrir essa lista de itens, de itens de uma página. Isso pode ser muito interessante, a gente pode descobrir isso com o Wireshark. Eu vou abrir o Wireshark aqui. Só um segundo, deixa eu abrir o Wireshark. Vou mostrar para vocês. Pronto, vou abrir aqui. E deixa... Bom, eu vou trabalhar com essa página, né? Essa página que vocês estão vendo aí na tela, eu vou executar ela novamente, só que agora eu vou, só que eu vou executar ela mostrando no Wireshark. Então, parei só um pouquinho. Deixa eu abrir o Wireshark. Pronto. Agora vocês estão vendo aí o Wireshark. Eu vou monitorar a rede, né, que eu estou utilizando para acessar a internet, Wi-Fi. E aqui ele está mostrando, né, um monte de protocolo aí, né? Eu estou usando a rede, mas eu só quero ver o HTTP. Tá? Então, não está colocando nada. Se eu abrir um site qualquer aqui, isso eu vou falar que é importante, tá? Talvez vocês vão testar
Então, se eu abrir qualquer site, por exemplo, eu estou utilizando o navegador, o Google Meet, web, mas ele não está pegando nada. Por quê? Porque está transmitindo no HTTPS, né? Está no Secure, tá vendo? Então, nem no Wireshark eu consigo monitorar os pacotes HTTPS. Esse é um ponto interessante. Então, agora eu vou dar um refresh naquele site lá que faz aquele teste que eu falei para vocês, né? Vou colocar http, e ó, tá vendo? Olha a quantidade de coisas que tá pingando aí. Por quê? Porque cada um daqueles objetos, ele está abrindo uma conexão e fechando uma conexão. E tem um recurso que eu falei que tem interessante aqui no Wireshark, você vai em arquivo, aqui ele não está mostrando, né? Mas você selecionar olha o tanto, você selecionar um desses itens aqui ele não está mostrando, mas tem a opção File Export Objects. Ele mostra os objetos associados àquela requisição. Bem interessante. Deixa eu colocar no chat aqui. Bom, lá, no chat eu vou colocar as duas coisas. Esse site que eu utilizei para testar. Aí tem que tomar cuidado que, por exemplo, no Chrome, eu testei toda vez que eu coloco esse endereço, ele vai pelo HTTPS. Então, eu não consegui testar no Chrome com HTTP, né? Aí pode ser caso aqui na minha versão, do Mac e tal. Então, aí eu só consegui fazer funcionar com o Safari, né? E o outro que eu estava falando, assim, no Wireshark, né? Você vai no Wireshark, aí você tem a opção File, depois tem File, aí você tem a opção Export Objects. Ele vai mostrar aquele conteúdo lá, né? Daquele que eu estava mostrando para vocês, aquele relatório lá de. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Esse relatório aqui, né? Ele mostra para a gente. Bem interessante isso. Bom, que mais, né? Passos que o servidor executa dentro do seu loop principal. O que é o loop principal do servidor? Aguardar uma requisição, atender a requisição, responder a requisição, aguardar a requisição, né? Essa é a vida do nosso servidor interativo, né? O servidor que não é interativo, né? O servidor multiplexação, ele fica aguardando uma requisição, a requisição chega, ele cria uma thread e repassa aquela thread para aquela requisição para aquela thread que ele cria. Isso é bem interessante que ele aumenta o tempo, ele diminui o tempo de espera dos clientes, né? Bom, mas enfim, no geral, né, o loop do servidor é esse, né? Ele vai aceitar uma conexão vindo de um cliente, uma conexão TCP. Depois, naquela conexão, ele vai receber o quê? Uma mensagem HTTP. E através dessa mensagem HTTP, ele vai extrair o caminho para aquela página. Professor, eu nunca coloquei caminho para uma página. Colocou? Você não, mas o navegador coloca. Quando você não coloca nada, ele entende que é o /index, que é aquele recurso, né? Então, com o nome do arquivo requisitado, né? Então, hoje, a maioria das implementações, quando não recebe nada, ele já tem um padrão. Então procura por esse arquivo, esse e aquele. Ele vai obter o arquivo do disco, do servidor, e aí a gente está trabalhando com um servidor estático, né? Ele vai enviar esse conteúdo do arquivo para o cliente, então ele vai ter que pegar esse arquivo, gerar uma mensagem HTTP de resposta e enviar para o cliente, né? E depois ele libera a conexão TCP. Ele está falando, né, que a maioria dos servidores web tem mais de uma característica, né? Os principais servidores web que a gente tem hoje em dia
Vamos pegar o principalzão mesmo, que é o... Deixa eu... Janela, deixa eu voltar aqui. Então, é o Apache, né? Esse aqui é um Killer App, né? Que eu até comentei do Bind 9, que é o servidor DNS do maioria dos sistemas operacionais, né? Unix e tal. O Bind 9, que é um servidor DNS, e que faz parte dos Killers Apps, né? Do mundo do Linux. O outro é o Apache, o servidor web Apache. Vamos abrir a página dele, né? Esse cara aqui. Ele é gratuito, tem para Linux, macOS, Windows. É um servidor extremamente maduro, né? Tem décadas de uso. E só que ele tem assim uma margem de aprendizado um pouquinho maior do que outros, né? Quais outros, né? Eu não falo concorrente, eu não gosto de utilizar o termo concorrente, porque eu vejo eles em categorias diferentes, né? Que é o Nginx. Esse cara aqui, né? O Nginx, né? O Nginx, cada um fala de um jeito, mas eu acho que o Nginx é o mais falado, né? Nginx, né? Que é um outro servidor web extremamente leve, né? E eu não gosto de falar que os dois são concorrentes, porque eu encaro esse cara aqui mais como dentro de um ambiente de produção mesmo, colocar esse cara na frente como balanceador de carga e o Apache como servidor mais de aplicação mesmo. O Apache, ele é um servidor, como eu falei, bem mais maduro, e ele é baseado em módulos, ele é muito interessante. Voltei. Acho que não foi internet, não. Foi problema de BIOS mesmo. Acabei fechando minha janela, eu acho, aqui. Voltamos aqui. Então, assim, aqui eu estava comentando com vocês, deixa eu compartilhar de novo aqui. Janelinha. Voltei. Então, aqui, ó. Então, eu estava aqui no slide, né, com servidores modernos, né, tem várias outras características, né, não só simplesmente pegar uma página e devolver, né, hoje os servidores web têm como executar scripts, né, chamado CGIs, né, códigos, em várias diferentes linguagens, né, suporte à criptografia e vários outros recursos, né, gerenciamento de cache.
Então, isso vai caracterizar, né, qual servidor a gente vai querer usar, desempenho, robustez, modularidade, né, isso vai levar em consideração. Mas, com certeza, hoje no mundo, o Apache e o Nginx são os mais famosos, mais conhecidos, né. Então, aqui, outra característica é o conteúdo dinâmico. Então, ele produziu uma página de acordo com a requisição e com a informação contida nele, né. Então, o servidor web como um web app containers, né, onde que ali você pode implantar uma aplicação e um banco de dados e criar páginas dinâmicas de acordo aí com o conteúdo. Bom, problemas de projeto de servidores, né, que geralmente é um serviço que você tem muito acesso, então o acesso ao disco pode se apresentar um grande problema, inclusive é interessante que quando a gente vai implantar uma máquina para ser servidor web, claro que isso aí vai depender da quantidade de usuários e tudo mais, mas uma boa política de cache é muito importante, manter as informações na memória para evitar esse acesso constante no disco, utilização de discos também mais rápidos, né? A questão do problema do projeto de servidor, de esperar uma requisição ser processada para depois atender, os primeiros servidores interativos são assim, né, os chamados servidores sequenciais e tudo mais. Então, interessante que o servidor, se você habilite a multithread, ao habilitar a multithread, você vai fazer que o servidor recebe uma requisição, cria uma thread, e essa thread vai lidar com aquela requisição, diminuindo o tempo de espera de atendimento, né? Outra coisa interessante, que hoje, em relação ao ambiente web, né, a arquitetura web vai dividir um pouco dessa carga de trabalho entre o cliente e o servidor. Então, se a gente olha bem ali no primórdio, né, muito das validações dos formulários era feita todo no servidor. Então, qual que era o problema disso? Validação geralmente é algo mais simples, que você pode fazer do lado do cliente, por exemplo, checar o CPF, checar se um formulário está preenchido ou não está preenchido, verificar se ele checou as opções, né, que são importantes, né. Então, aquilo, antigamente você mandava para o servidor, ele processava, ok, o cara esqueceu de informar o endereço, devolve, e aí qual o grande problema numa rede é a latência de transmissão. Então, você enviar uma página, um formulário que tem erro para o servidor, para ocupar o servidor, para checar uma coisa básica, é um grande desperdício. Isso você atrapalha muito a escalabilidade do servidor. Então, para você aumentar a escalabilidade, não do servidor, né, a escalabilidade da sua aplicação. Para você aumentar a escalabilidade, você divide um pouco, né, você traz aí com amadurecimento também de tecnologias do lado do cliente, né, que é principalmente o JavaScript, né, permite fazer uma série de checagens, né, do lado do cliente. Há um conceito aí, né, de servidores web front-end, né, que são servidores específicos, né, que fica entre o cliente e o servidor de fato, né, você coloca ali como um proxy reverso, né, aonde que ele pode armazenar algumas informações para o cliente, e evita que geralmente o servidor proxy você coloca, por exemplo, para fazer balanceamento de carga, então ele vai verificar qual servidor está mais disponível, está menos sobrecarregado, e reencaminhar, fazer o redirecionamento, né, então tem algumas vantagens de colocar esse servidor de front-end, né, que é o que eu falei do o Nginx, né? Ele é bom para fazer, quando é um servidor muito rápido, é interessante colocar ele como proxy reverso, né? Que é um servidor web de frente, né? Os que estão em background, o usuário nem sabe da existência deles, né? Ele acha que está
acessando tudo através de um único servidor web, né? Então, essa aqui é a ideia, né? O cliente faz a requisição, aí você tem um servidor web, que é o servidor web que ele chamou de proxy, de servidor web reverso, né? Proxy reverso também, que aí ele vai fazer esse controle, né? E aí que esse pode redirecionar para vários servidores, né? Cada um desses retângulos apresentando um servidor diferente, né? Compartilhando uma caixa, disco, né? O disco aqui pode ser um sistema de banco de dados, né? Um sistema de mensageria comum entre eles, e aqui o servidor, aqui é mais o foco no processamento, né? Processamento separado. Isso aqui você aumenta muito a confiabilidade do seu sistema, né? Pode ser até que um sai fora do ar, o outro assume a função e tudo mais. Por isso que aqui tem um compartilhamento de caixa e de disco. As páginas podem ser estáticas, né? Arquivos, imagens, logotipos, né? Uma das vantagens de trabalhar com objetos estáticos é porque eles são passivos de ser cacheado, o dinâmico não, né? Porque ele é produzido em tempo de execução. Então, tem essa vantagem aqui, né? Pode falar. Alguém falou aí? Alguns outros recursos, né, que são estáticos, né? O CSS, aqui o HTML básico, né? Enfim, isso aqui eu vou passar bem rápido, isso aqui você já tem conhecimento, né? Aplicações web, né? Que essa figura mostrando aqui que a aplicação web ela pode estar tanto do lado do cliente quanto do servidor, né? A fim de produzir páginas dinâmicas, né? Que são renderizadas levando em consideração o contexto. Aqui também é só uma figura mostrando aqui um exemplo do lado do servidor, um módulo que provavelmente ele está considerando, por exemplo, o Apache, que é baseado em módulo, onde está habilitado o PHP, né, para a criação de páginas. E aqui do outro lado, aqui também algumas páginas podem ser criadas dinamicamente com JavaScript, né. Bom, aqui já começa a ficar mais interessante a disciplina, né, que é o protocolo HTTP e o HTTPS, como eu falei para vocês. O HTTPS vai carregar o HTTP, só que dentro de um tunelamento, né, um canal criptografado, que vai ser feito através do TLS, que é o protocolo da camada de transporte específico, né, o TLS, Transport Layer Security, utilizando o conceito de chaves privadas e chaves públicas. Mas lá, as mensagens, né, após ser decriptografada, é um HTTP comum. Então, agora a gente vai estudar o quê? O que é a visão geral do HTTP, né? Como que ele é formado, a estrutura dele, quais são os métodos, os cabeçários, o sistema de cacheamento, né, de cache, a diferença dos HTTP, né, as versões 1, 2 e o 3. Bom, os métodos, né, são as ações que a gente pode acionar, né, o GET, que é para ler uma página. Então, quando a gente está requisitando uma página, a gente coloca o endereço lá, www.ufp.br, enter. Aquilo ali vai gerar uma mensagem HTTP, que essa mensagem vai ter um método, que é o método GET. A gente não vê isso, né, mas essa mensagem ela é produzida pelo nosso navegador. Cabe o nosso navegador gerar uma mensagem HTTP e produzir, criar um cabeçalho para ela. O interessante é que essa mensagem é uma mensagem em texto, né? É um TXT. Então, a gente pode, inclusive, abrir, vamos fazer isso com o Wireshark, abrir, ler essa mensagem e ver lá a estrutura dela. Então, a gente tem uns métodos, né, que estão associados com ações, o GET, ler uma página web, o READ, muito interessante, que o READ ele vai read, né, ele vai ler o cabeçalho de uma página. Então, quando a gente cria uma página com HTML, uma parte dessa página
é um head, onde que nesse head a gente tem uma série de informações que a gente pode colocar que vão ajudar o navegador, por exemplo, saber extrair informações, qual a localidade, qual a linguagem, qual língua, né? Language, qual a língua, informações sobre caching que ele pode pegar diretamente em relação ao head. Então, ali, o head que é cabeçalho, né? Informações adicionais que a gente vai utilizar como controle ou informação de uma página, né? Antes de saber sobre o conteúdo. Antes que o body, no HTML, o body é o conteúdo, é o que vai ser apresentado. E o head são as informações daquela página. É o post para enviar alguma coisa, né? Um arquivo, né? Adicionar um formulário, né? Quando a gente faz um formulário e a gente vai submeter, né? Ele vai fazer um post, né? É um método do HTTP, é o post. Por trás do navegador. É interessante vocês perceberem que todos esses métodos, toda hora que a gente está acessando uma página, recebendo uma página, essas mensagens HTTP estão rodando por baixo, né? O put é para enviar um arquivo, e esse put aí que vem com HTTP versão 2, eu não lembro se é o 1.1 já tem o put, mas com certeza no 2, é o que vai fazer o HTTP começar a se tornar um protocolo viável para a transmissão de arquivos na internet, na web. E aí vai cada vez mais colocando em segundo, terceiro, quarto plano protocolos específicos para transmissão de arquivos na internet, como o FTP. Então, era muito comum, né, ali no primórdio, né, quando você ia montar um servidor, você colocava lá, vamos supor, aplicações padrões, né? Vou colocar um servidor web, aí fica só mostrando página. Agora eu quero transferir, né, arquivo de um local para outro local. Aí a gente instalava um FTP, um servidor FTP, que vai ter um protocolo que chama FTP, que vai funcionar na porta 21 e 23, que você tem que habilitar, configurar um servidor. Hoje em dia, a gente praticamente não faz isso, porque já transmite tudo pelo próprio HTTP. E para fazer isso, precisou criar um método, padronizar um método, e esse método é o put. O delete, né, o delete, é a mesma coisa, né, mesma coisa não, nesse mesmo contexto de manipulação de arquivos, só que o nome está bem claro, né, para remover, inserir e remover, né. Esse trace, ele permite, quando você utiliza o trace, ele permite, não é permite, ele vai adicionando todas as informações de servidores web por onde a mensagem passa. É por isso que essa ideia do trace, lembra lá que a gente fez o comando trace route, que a gente vai descobrindo todos os servidores entre a origem e o destino, utilizando o protocolo ICMP? Então, esse trace tem essa mesma ideia. Eu quero mandar uma mensagem do cliente para o servidor, ou melhor, do servidor para o cliente, e eu quero descobrir quais são os servidores proxy, né, por onde essa minha mensagem HTTP passou. Na grande maioria das vezes, esse trace ele é desabilitado nos servidores, tá? Por questão de segurança. Existem muitos ataques que usufruem dessa capacidade do HTTP, né? Esse método do HTTP. Então, muitos desabilitam esse trace. Lá no servidor web, desabilitam. É o connect, né? Para fazer uma conexão através de um proxy. Esse proxy, né, é um servidor web que vai interceder por um usuário. Então, eu posso... o servidor proxy uma técnica muito interessante para a gente não ter fazer NAT numa rede. É interessante, porque se eu tenho uma rede que todo mundo a finalidade de acesso externo é só web, então eu posso desabilitar o NAT, colocar um servidor web de proxy,
como SQuid, né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem o SQuid aqui. O SQuid. Então, aqui, ó, esse carinha aqui, ó. O SQuid é um servidor proxy que suporta tal. Então, aqui, ele é um servidor, esse aqui, ó. Ele é padrão no mundo Linux, você consegue instalar lá, apt-get install SQuid, e esse cara é um servidor proxy bem robusto, né, extremamente testado. Vamos ver aqui em downloads. Então, para o mundo Linux, ver se ele fala aqui, tal, versões, vamos pegar essa versão aqui. Então, tem... Aqui provavelmente é o código-fonte dele. Mas no Linux, com certeza, com apt vai estar, ou a sua distribuição predileta, né, vai estar disponível o SQuid, né? Então, o SQuid a gente consegue... Aí, o que o SQuid eu preciso fazer? No meu navegador, configurar o servidor proxy, né? Coloco o servidor proxy, o endereço IP do servidor proxy, a porta do servidor proxy, geralmente acho que a porta é 3128, acho que é a porta padrão dele. E aí, o que acontece? Eu vou acessar uma página, essa requisição vai para o servidor proxy, é o servidor proxy que conecta ao servidor destino, recebe a resposta e reencaminha para o cliente. Então, quais as vantagens disso? Eu não preciso, se eu não tenho IP para todas as máquinas, eu não preciso habilitar o NAT, então, com isso, eu barro a conexão de todo mundo para uma rede externa, só vai acessar a rede externa através da internet pelo meu servidor proxy. Então, nesse SQuid eu posso, por exemplo, habilitar a autenticação. Então, quando eu abro, não sei se vocês já passaram por algum servidor proxy, habilitado numa rede, que é quando você vai navegar, a UFP mesmo, você precisa ter o usuário e a senha, autenticação, autenticar o usuário e a senha. Quando você vai fazer essa autenticação, é um exemplo no servidor proxy. Aí o servidor proxy pode autenticar o usuário e a senha. Uma outra vantagem muito grande do servidor proxy é a cache, né? Ele vai cachear as páginas. Então, se alguém já acessou uma página, a segunda pessoa, o servidor proxy já vai pegar internamente, então não vai precisar acessar externamente aquela página. Então, isso é tudo configurável, né? O SQuid a gente consegue configurar todas essas características aí. Então, um servidor bem interessante. Ops. Então, esse options está livre, é um método, né, que obtém carry, né, seleção de options, né, a gente colocar uma determinada opção, que isso aqui é algo livre para o desenvolvedor, que não é muito utilizado. Bom, e ao estudar o protocolo HTTP, é importante a gente também entender esses códigos, né? Bom, na verdade, são centenas de códigos, a gente não vai... Mas esses códigos são utilizados entre o cliente e o servidor para informar, né? Dar um significado a uma mensagem, um significado padrão. E esses códigos, todos que começam com 1xx, né? A gente tem uns dígitos aqui, né? Decimais, né? Pode 100, 110, 120, 111, né? Então, 100 alguma coisa, né? É de informação. Né? Por exemplo, 100 significa o quê? Né? O servidor concorda em manipular a requisição do cliente. Então, é um código que, ao cliente, ao receber a informação 100, ele já entende, né? Já tem um significado aquele número, né? Código, né? Por isso que é código, né? 200 é alguma relacionado a sucesso, né? O servidor vai informar, por exemplo, aqui 200, a requisição foi bem sucedida, você requisitou uma página, o servidor pegou a página, devolveu, aí ele manda um código 200, ok.
204, né, que aquele conteúdo não está presente. 204. 300, esse código é utilizado para quando você está utilizando proxy, algum servidor proxy, aí o servidor proxy e o servidor cliente, né, vai se comunicar e os códigos vão estar nessa faixa aqui, né, por exemplo, 301, página foi movida, 304, né, a página cacheada ainda é válida, então tem uma série, né, de códigos que são utilizados na comunicação. A gente geralmente vê mais, né, os 200, e esses dois aqui, né, o 400 e alguma coisa, por exemplo, 403, né, página proibida, quando a gente tenta acessar uma página que a gente não tem direito. Essa aqui também é muito comum, né, 404, página não encontrada, tá? E o 500 é quando gerou algum erro lá no servidor. Aí o servidor quer informar para o cliente que o problema é com ele. Então, ele vai utilizar um código nessa faixa aqui dos 500. Por exemplo, né, 500, erro interno, então, o servidor lá gerou está executando um script lá, deu um pau, exception, aí ele vai chocar um erro 500, né? O 503 também é erro, está falando, tente novamente mais tarde, né? Então, são uma série de códigos padronizados no HTTP, beleza? Aqui são os cabeçários que a gente... Deixa eu maximizar isso aqui para vocês verem. Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho que sair do modo e aumentar assim. Isso. Então, vocês provavelmente já se depararam com esse cabeçário aqui. Assim, a ideia não é o usuário, o usuário comum vai ver esses aqui, né? Mas esses headers, quando a gente está criando uma página, e vocês já programação para a internet e tal, aí na hora que a gente vai criar uma página, coloca lá HTML, head, aí dentro do head a gente coloca umas tags, né? Por que aquela tag, né? User agent, accept, isso porque vem do protocolo HTTP, os cabeçalhos padronizados, né? Aí aqui a gente tem o tipo, que são utilizados na requisição, e os tags na resposta e tanto na buff, né? Tanto na requisição quanto na resposta. E aqui a gente tem o significado deles, né? User agent, né? A gente está dizendo o quê, né? Qual é a plataforma, qual o navegador, ou qual o sistema operacional, e a gente pode escrever isso do jeito que a gente quiser, mas como que o servidor sabe que minha máquina é um macOS? Porque lá no meu cabeçalho da minha requisição, você não viu, mas o seu navegador, ao criar uma mensagem HTTP, criou um cabeçalho, e nesse cabeçalho ele colocou User Agent. Aí ele pode informar o navegador, o sistema operacional. Isso é interessante por quê? Porque o servidor pode, por exemplo, através dessa informação, renderizar a página de uma forma diferente, né? Criar aí sistemas mais em relação à usabilidade, responsividade, ser mais baseado nessas tags, né? O accept, né? Type of page the client pode handle. Então, quais são os tipos de páginas que o cliente pode manipular aqui no accept, né? Então, eu quero aceitar a página somente nesse formato. Quais os caracteres que eu aceito? Qual o código de formatação? Trabalhando com o quê? Com ISO, com ASCII, com Unicode, né? Isso aqui é super interessante, né? Para você que... Veja que isso aqui, ó, é basicamente a camada de apresentação sendo embutida na camada de aplicação. É porque aqui é um protocolo preocupado com a apresentação dos dados. Então, quando a gente vai, camada modelo OSI, fala lá,
sessão, apresentação, aplicação. Vai para a internet. Você não tem a camada de sessão, não tem a camada de apresentação. Mas onde que estão essas camadas? O conceito delas, a finalidade dela, está embutida no protocolo. Então, a gente vê claramente isso aqui, a preocupação com a apresentação. Accept language, request. Então, ele está falando qual linguagem, né, que ele pode manipular. If modified scenes, né? Aquela página que está relacionado, né, o tempo e a data daquela página, né, que é relacionado à atualização daquela página. Esse aqui é muito interessante, if non match, né? Isso aqui está relacionado ao sistema de cache, o cacheamento, né, de páginas, utiliza isso daqui, ó. Esse header aqui, né? O sistema de cache basicamente utiliza esse if node match e esse itag, tá? O itag é uma impressão digital, né, uma sequência, né, de caracteres que vão ser criadas. A gente não faz isso, né? O navegador vai fazer isso. Ao obter um objeto, ele vai adicionar uma etag, e esse etag vai dizer é uma marcação, né? Uma digital, por isso que ele fala uma marcação digital, uma identificação digital. Bom, então toda página vai ter o seu etag. Aí como que funciona o sistema de cacheamento? Se esse if node match estiver habilitado, né, ele está na requisição, o servidor proxy vai verificar esse itag do recurso. Se esse tag for alterado, ele manda a página que está com esse tag diferente. Então, dessa maneira, o cliente e o servidor vão controlar qual página que ela é mais atual. Veja que esse sistema de cache não tem data, porque nós poderíamos pensar o seguinte, fácil, como eu sei que uma página é mais recente? Se ela foi criada depois de um período. Então, eu tenho uma página criada no instante X, outra página criada no instante Y, e o Y é posterior ao X, então o Y é mais recente. Mas o problema é que se a gente trabalhar com datas, veja, os computadores, cliente e servidor, não significa... O horário deles não tem nada sincronizado. Meu computador agora, o meu computador pode estar com uma data de 2027. Se meu computador está com uma data de 2027, qualquer coisa que venha do servidor é antigo, se o servidor estiver com uma data antes de 2027. Então, em vez de trabalhar com data, o que se trabalha é com o conceito de itag. Você gera um objeto, adiciona uma etag e manda aquele objeto com aquela itag. É uma sequência de números. E aí o servidor proxy ou o meu navegador armazena aquele objeto com aquela etag. Qualquer etag daquela diferente é uma página mais recente. Ele vai considerar que é uma página mais recente e vai alterar. Se não... Então, esse Enonimat e etag trabalham junto. Esse host, né? Host aqui, ó, nome do DNS utilizado, né? Autorização aqui é onde trabalhar com um conceito de credenciais. E aí tem uma série, não vou falar todos não, né? Tem aqui os mais comuns aqui na resposta, né? A formatação do conteúdo, a linguagem do conteúdo, o tamanho do conteúdo, o tipo daquele conteúdo. Poxa, o tipo é interessante, porque nós quantas vezes já nos deparamos que a gente recebe um arquivo do GIF, e aí o navegador vai abrir ou vai estar linkado com uma outra aplicação que vai abrir aquela imagem, né? Um áudio, um vídeo, né? Então,
é importante saber esse tipo. E aí tem, né, outras coisas, né? Então, esses headers, né, são comandos não, headers são palavras reservadas que vão dentro da mensagem HTTP. Né? Aqui ele está explicando aquele conceito que eu falei para vocês de checar quando uma página é expirada, né? Porque você requisita uma página, que é o request, aí ele procura se tem aquela página aqui. Existe aquela página aqui. Mas ele vai mandar uma outra requisição com aquela tag daquele objeto, né? Uma página, objeto, né? Tudo para o HTTP é objeto, uma página é um objeto. Ele vai mandar, e aí ele vai verificar se a tag que tem aqui é diferente. Se é igual, então essa página não foi modificada, então retorna a página que foi armazenada no cache. Se é diferente, então manda a página novamente, que ela é cacheada, e essa página é retornada para o usuário. Então, entre a requisição e a resposta, tem uma série de checks, né, que são feitos aí pelo sistema, né, que utiliza caching, né? Caching aqui. Lembrando que cash em inglês é dinheiro, tá? Então é caching mesmo, que vem do francês cache, cachê, que é oculto, né? Ocultar, né? A ideia de ocultar do usuário essas informações que estão armazenadas, né? Bom, esse aqui fala um pouco da evolução do protocolo HTTP, né? O HTTP, aqui iniciar, a primeira versão do HTTP, o HTTP1, né, 1.1/1, né, que para cada objeto que vai ser transmitido é estabelecida uma nova conexão. Então, veja a diferença que a gente tem aqui, ó, que aqui a gente tem uma mensagem chegando no servidor, né, um HTTP request. Então, aqui, essa parte em branco aqui, é o tempo que se gasta, né, para a mensagem chegar, né, estabelecer a conexão ela é estabelecida, aí manda a resposta, só que uma página pode ter um ou mais objetos, uma imagem, uma figura, um mapa, um hiperlink. Então, vamos pegar o próximo objeto. Então, vamos estabelecer uma nova conexão, manda o objeto. Chegou o objeto. Estabelece uma nova conexão, manda o objeto. Tem mais objeto? Não. Então, a página está completa? Tá. Então, pronto, finaliza. Com as conexões persistentes, que aí vem com o HTTP1, lembrei, a conexão persistente é 1.1/1. 1/1 já tem a questão da conexão persistente. O que é a conexão persistente? Estabelece, aí não tem jeito, gasta-se o tempo para estabelecer a conexão, essa conexão é estabelecida, aí ela é mantida. Em cima dessa conexão, devolve uma mensagem, requisita um novo objeto, manda o objeto, requisita um outro objeto, manda o objeto. Veja que a gente gasta menos tempo, né? O tempo dessa aqui é menor, porque não gasta tempo com o estabelecimento de conexão. Então, além da persistência da conexão, a gente também existe pipeline de request. O quê? Uma página não tem vários objetos, então você pode mandar, estabelece a conexão estabelecida, né? Nessa requisição, devolve, né, o tempo, aí vai requisitar os objetos daquela página. Só que em vez de requisitar um objeto, manda o objeto, outro objeto, manda outro objeto, ele vai mandar todos os objetos daquela página de uma única vez. Então, o request, né, pipeline, né, então eles são enviados tudo de uma vez. E aí, né, o servidor recupera um objeto, manda um objeto, recupera outro objeto, manda outro objeto. Então, veja que o C, no final das contas, a gente gasta menos tempo. Então, aqui meio que uma evolução, a gente está vendo aqui uma evolução do protocolo HTTP. Primeiramente, o HTTP 1.0, né, ele não tinha
a questão da conexão persistente, manter a conexão. Se perde muito tempo, né, estabelecendo conexão. Lembrando que o HTTP vai funcionar em cima do TCP, e é esse TCP que tem uma conexão handshake 3 vias, que impõe esse tempo. Então, no 1/1 já mantém-se uma conexão e manda tudo. Depois que aquela página não tem mais objeto nem nada, fecha a conexão. E no HTTP2 vem o conceito do pipeline request, que o navegador já sabe os objetos que tem aquela página e manda, requisita tudo de uma vez. Espera, chega um objeto, requisita o outro, espera o objeto, requisita o outro. Então veja que tudo isso aqui, ao longo do tempo, foi melhorando a velocidade à medida que a internet foi se tornando, a web, né, foi se tornando um meio cada vez mais comum para as nossas atividades online. Né? Aqui é só uma outra maneira de poder ver, né, aqui, né, a questão do tempo, que aqui, a gente percebe que no B a gente gasta mais tempo, porque aqui você tem uma requisição de uma página, retorno de uma página, requisição de um objeto, retorno de um objeto, requisição de uma imagem, retorno de uma imagem, requisição de outra imagem, né? Aqui vai ser mais rápido, né? Porque vai requisitar uma página, aqui ele já vai devolver a página e os objetos, né? A página e a folha. Então, ele sabe que ele precisa de uma imagem 1, da imagem 2, então ele vai requisitar essa imagem 1 e a imagem 2 de uma vez, e o servidor vai responder de uma vez. Então, acaba que esse pipeline, né, e aqui, ó, que eu falei, o pipeline, ele vem do HTTP 2.0, tá? Então, apesar do HTTP 2, né, aqui já é a terceira versão, porque tem a versão 1, 1/1 e o 2. E mais recentemente tem o HTTP 3 ainda, né? O HTTP 3. Não sei se o livro fala, nos slides se fala, mas... Bom, sobre privacidade no web, né? Naturalmente, a web, quando surgiu, ela não se preocupava tanto com a parte de privacidade, até porque eram páginas simples, né? Então, por que eu vou preocupar com uma página que é só uma informação, news, né? Era praticamente uma informação, tal, não tinha serviço, as pessoas não utilizavam a internet para comprar, vender, e ao longo do tempo, né, foi adicionando novos recursos que estão hoje muito relacionados à questão da falta de privacidade, né? Que são os famosos cookies, né? O que são cookies, né? São bolachinhas? Não. Cookies nada mais é do que uma informação que ela é armazenada no nosso navegador, que contém informações que quem produziu, né, aquela página, porventura quer gravar. Por exemplo, informações a respeito do nosso comportamento de navegação, as páginas que a gente está acessando. Então, uma série de informações que a gente consegue obter do nosso navegador, do nosso comportamento, que fica armazenado e que, em um tempo futuro, é enviado para o servidor e, com base nessa informação, ele consegue, né, gerar um perfil da nossa navegação, obter informações de nossa preferência. Esses cookies, né, pode ser feito pelo provedor, mas numa página também pode ter cookies de terceiros, né? Então, a informação que a gente armazenada num cookie pode estar sendo enviada pelo próprio produtor da página ou por um parceiro, né? Esse que ele fala aqui, device, browsers, fingerprint, né? São informações digitais, quer dizer, uma coletânea de informações particulares do nosso navegador, da nossa máquina, dos nossos cookies que permitem o provedor saber quem nós somos, mesmo que a gente não tenha feito uma conexão, uma autenticação, né? Então, são questões que ele traz aí, o Tannenbaum, em relação à questão de privacidade, né? Coisas que tem que tomar cuidado, uma área sensível de estudo e tudo mais, né? Os cookies são importantes, né? Para armazenar informações do do lado do nosso navegador, né? Por exemplo, um carrinho de compra, né? Mas tem um outro lado também, o lado negativo, né?
Ao longo do tempo, né, a web foi se especializando para transmissão de áudio e vídeo, né? Exemplo que nós estamos fazendo aqui agora, né? Transmissão de áudio e vídeo. No início, a internet não tinha, né, esse suporte. À medida que o HTTP vai amadurecendo, a gente viu aquele, né, o put, o delete, né, como os métodos, né, e também o get, não somente obter uma página TXT, mas um objeto pode ser uma imagem ou um áudio, né. Aí a gente pode estar transmitindo pelo próprio HTTP, né, músicas, né, áudio digital, vídeo digital. Essas duas aqui é a transmissão de arquivos, né, de forma discreta, então todo o áudio é transmitido, todo o vídeo é transmitido, mas também é interessante os streams, que também foi amadurecendo ao longo do tempo, né. O stream é, diferentemente o áudio digital e do streaming, né, do áudio digital, o streaming, em vez de você transmitir todo o áudio, né, todo o arquivo de áudio de uma vez, né, esse arquivo pode ser muito grande, você transmite pedaços dele, esses pedaços são armazenados em um buffer, que o tamanho do buffer é proporcional à latência da transmissão, e esses dados do buffer vão sendo encaminhados para a aplicação de uma forma contínua, dando a sensação de uma transmissão do streaming, né? Uma transmissão contínua, sem... E a vantagem do streaming é que você não precisa fazer o download de todo o áudio para depois começar. Então, tão logo você clica ali no áudio, né, de streaming, você logo vai ficar, você vai ouvir a música ou o vídeo, né? E o real stream, né, esse real-time stream, né, aí é que vai ser para aplicações, especialização da web, para aplicações de tempo real. São aplicações em que esse buffer, ele não, o tamanho dele não tem que ser um tamanho somente para entrega contínua, mas a gente tem que levar em consideração o menor tempo possível. Então, o streaming real-time não é simplesmente só preocupar com buffer, mas é um buffer pequeno e também criar, né, aí por trás aqui, né, para você fazer um bom serviço de streaming de real-time, você tem que preocupar com toda a escala, todo o empilhamento, protocolos, roteamento, né, para fazer uma transmissão com menor latência possível, para que de fato dê essa sensação de tempo real, né, onde que as ações, né, que não é se alguém, que adianta alguém falar assim agora, falar, professor, estou com uma dúvida, e esse professor, estou com uma dúvida, chegar daqui 2 horas. Não adianta. Então, o streaming em tempo real, os deadlines são muito curtos, as ações têm que acontecer em intervalos cada vez mais pequenos, para dar a sensação de que não existe uma rede de computadores entre nós. Aqui eu não vou entrar nesse mérito aqui, não, porque aqui vai entrar muito no aspecto mais técnico de trabalhar com áudio, vídeo, digital, mas aqui ele só está mostrando, né, que um sistema analógico, né, você tem uma onda aqui, né, um sistema analógico, seja o áudio, ou uma imagem, né, você tem uma onda representando esse sinal, aqui a onda numa faixa de frequência T, né, e aqui é o processo que ele chama de sampling, né, de amostragem ou de quantificação, né, onde nessa onda analógica, né, você tem infinitos pontos, né, de 0 até T você tem infinitos, mas você não dá para transmitir infinitos pontos, né, então você tem que pegar uma amostragem, né, a taxa de amostragem, então aqui a gente vai fazer a amostragem, então, e agora sim, a quantificação é transformar cada um desses valores aqui em um número. Só que esse número está dentro se eu trabalho, por exemplo, de 4 bits, né? Então eu só posso armazenar valores aqui, aqui, aqui e aqui. Ou seja, 0, 1, 2 e 3, né? Tem 4 bits. E nesse caso a gente pode perder um pouco a fidelidade com o original.
Porque aqui, ó, esses 4, veja aqui, essa onda, né, ela está sendo, que é uma onda analógica, agora ela é uma onda digital, e essa onda digital aqui, veja que aqui está tudo quadradinho. Por quê? Porque tem que aproximar, né, no processo de quantificação aqui, quantização, nem sei se existe essa palavra, né, mas a gente tem que aproximar para um dos valores possíveis, né, que aqui seria para cá ou para cá, né. Tudo isso aqui, todo esse processo de sampling, de quantização e de amostragem, estão relacionados à qualidade do som, né? E isso aqui, um codec, quando a gente trabalha com codec, MP3, o MP3 vai fazer isso, vai pegar um som analógico, extrair uma quantidade de pontos, de finitos pontos, vai fazer a quantização desses pontos. Isso é tudo parte de um codec, né? E depois, ao pegar uma onda desse formato, vai ter que gerar uma onda dessa daqui, né? Isso é todo um processo dos... E aí os codecs, aqui tem o de áudio, né? O específico para trabalhar com vídeo, o MPEG, né? O MPEG, aqui a gente tem um exemplo de um vídeo, né? Aqui um carinha que é um vídeo, nada mais é do que uma sequência de imagens, né? Então, nós, seres humanos, a partir de 30 quadros, né, frames por segundo, né, a gente já tem aquela percepção de, de realidade, né, de um vídeo, né. Aliás, vou colocar no chat para vocês aí, deixa eu achar esse aqui, ó. Saiu um vídeo aí no Manual do Mundo, né. Achei muito legal falando sobre a história da máquina, das filmagens, da, das filmadoras, né? Muito interessante, depois vocês não assistem aí, bem divertido e informativo ao mesmo tempo. Então, ops, eu não queria apresentar de slides. O que que tá? Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, aqui a gente tem, se vocês repararem, né, se esses quadros aqui forem passados para a gente, né, em sequência, nosso cérebro ia formar um filme, né? Um filme é uma sequência de imagens. É claro que aquelas estão do lado, tinha que ser uma atrás da outra, né? Mas o lance, voltando aqui do MPEG, é que o MPEG é um codec, né, específico, que se a gente olhar as imagens, boa parte dela é estática. Só a dinâmica aqui é só esse hominho que saiu daqui, foi para cá e foi para cá. Então, o MPEG tem essa capacidade de transmitir somente o que está movendo. Então, a primeira vez você transmite toda essa imagem, né? Na segunda vez, ela mantém a imagem, o que não mudou por trás, e o que mudou, ela transmite. Então, por isso que o MPEG consome pouca largura de banda, né? Então, o MPEG é um padrão que foi desenvolvido pensando na internet. E a sorte é que é uma época que a internet tinha pouca largura de banda e com poucos recursos, muita criatividade, né? E aí você, como fala que a inventividade, não, a necessidade é a mãe de toda invenção, né? Então, uma técnica muito eficiente, né, de transmissão, o MPEG. E a sacada dela é justamente essa, é que você tem uma imagem, um filme é uma sequência de imagens, mas boa parte dessa imagem ela é estática, então eu não preciso transmitir ela de novo. Mantenho ela no fundo do filme e só altero o que foi mudado, né? Só essa é a ideia. Bom, isso, não sei se eu vou... Está acabando a aula, não sei se eu vou falar isso aqui com vocês, né? Mas que não tem muito... o streaming, né?
armazenamento de streaming, né? Então, aqui, hoje em dia a gente está bombardeado de serviços de streaming, né? Na internet, Spotify, ou Music, YouTube Music, né? Então, aqui ele está falando o caso que de uma transmissão, né, de mídia, em que a mídia ela é armazenada, né, para depois começar a transmitir. Ele chama de disk aqui, mas se a gente considerar stream, né, aqui na verdade seria um buffer, né, um espaço de armazenamento temporário, onde que só um pedacinho da música é armazenado, não toda a música, né. Bom, aqui sobre o Tannenbaum, ele vai comentar sobre técnicas de buffer, né, sobre o tamanho desse buffer. O buffer não pode ser um tamanho tão grande que ele por si só vai gerar um atraso na entrega. Então, geralmente os buffers são um tamanho pequeno, esses limites aqui tem que levar em consideração não somente a latência da rede, mas o jitter, né, a variação da latência, porque a latência da rede pode variar no decorrer do tempo, então você tem que ter sempre uma média, sempre estar calculando a média desses atrasos para calcular os limites do buffer. Bom, o livro, isso aqui só por curiosidade, tá? O que ele está mostrando agora? Não sei se vocês perceberam. De serviços que são disponíveis na camada 7. Então, ele está falando da camada 7, então está falando vários serviços relacionados ao web, né? Então, falou sobre a questão de página, depois de streaming, um outro tipo de aplicação, que é os streams de tempo real, que o grande exemplo de aplicações de streaming de tempo real na internet são os de transmissão de voz sobre IP, né? Isso aqui dá origem a, por exemplo, chamadas telefônicas, que é esses dois protocolos aqui, o H323, que foi criado pelo ITU, e o protocolo CIP, que é pelo IETF, são dois protocolos, e aí, veja bem, agora que a gente já não está falando mais de HTTP, tá? Não é HTTP, aqui são protocolos na camada 7 que tem a finalidade de transmitir voz sobre o IP. E por que a gente não está falando do HTTP aqui agora? Porque esses protocolos são protocolos da camada 7, mas eles são criados eles são especializados, né, para simular chamadas telefônicas. Então, as chamadas telefônicas você precisa, né, inicializar, você precisa estabelecer uma conexão e garantir um stream de full duplex, né, para a gente simular uma conexão telefônica na internet. Então, aí o Tannenbaum traz dois exemplos, esses dois caras são competidores, né, tem esse H323, que é feito pela ITU, o CIP o pessoal da IETF, esse primeiro aqui, né, ITU, né, é o pessoal que trabalha com telecomunicação, IETF é o pessoal que trabalha com internet. Então, esse H aqui em cima, ele é o mais completo, mas ele é mais pesado, o CIP ele é mais leve, mas ele não tem tanta compatibilidade como o H323, né? Então, naturalmente, essa comparação aí que o Tannenbaum faz, né? Então, aí, esses dois protocolos, né, aqui mostra essa figura, o objetivo deles. É interligar uma rede telefônica com uma rede de computadores, tá? Então, você, através do seu computador, ligar para alguém, mas eu não estou falando smartphone aqui, tá, pessoal? Estou falando estou falando telefone fixo. Pessoa que tem um telefone fixo. Então, aí a gente precisa de um gateway chamado gateway IP, e esse gateway vai comunicar com o nosso computador através desses protocolos aí, que são exemplo, né? O CIP e o H323. Só que esses dois protocolos são protocolos de sinalização, criar uma conexão, fechar uma conexão e tudo mais. Eles não fazem a transmissão. A transmissão de fato de dados é feita por um outro protocolo chamado RTP, né, que é um protocolo da camada
de transporte. A gente nem estuda sobre ele, né? A gente falou sobre TCP, a gente falou sobre o UDP, mas esse aqui é um protocolo específico para transmissão em tempo real, né? Então, ele, por exemplo, qual a diferença com o TCP? Ele não faz o controle de perda de pacotes. Se perdeu, perdeu, porque numa transmissão em tempo real, você perdeu o pacote, perdeu, meu amigo. O fluxo, é fluxo, é fluxo. O que está para trás já foi. Né? Então, ele tem essas características que o TCP não tem. Né? E aqui mostra, né, só por curiosidade, essa pilha aqui de comunicação, quando você vai trabalhar com o streaming real-time, mas isso aqui voltado, né, à transmissão de videochamadas, aonde aqui você tem os principais protocolos de áudio, os de vídeo, os de controle. Você tem um exemplo do RTCP, aqui tem outros, né, tipo de protocolo de controle. Tá vendo? O RTTP é um protocolo de transmissão de dados, esses dados podem ser áudio, pode ser vídeo, e o RTTP, ele vai utilizar o UDP, em vez do TCP. O RTCP também vai utilizar o UDP, o HUDP, e esses dois aqui, o TCP. E são, mostrando aqui alguns métodos, né, que vocês podem perceber que os métodos são bem diferentes dos métodos tradicionais que a gente vê nos protocolos aqui, invite, né, ACK, BY, né, options, cancel, register, então muito mais, né, métodos do vocabulário de chamada telefônica, né, é, é, convidar alguém, reconhecer, dizer adeus, então, registrar um número, vocês podem perceber que são métodos mais relacionados ao mundo da telefonia do que da transmissão de dados. Aqui, deixa eu ver. Mas isso aqui não é interessante, aqui é só explicando. Essa parte aí eu só estou passando para dar uma visão geral que na camada 7 a gente pode ter outros protocolos, né, outros ecossistemas, não é só web, camada 7 não é só web, né, o DNS é um sistema da camada 7, o HTTP é um sistema da camada 7. Um outro conceito aqui associado ao sistema web, né, é a entrega de conteúdo, né? Essa entrega de conteúdo, né? Essa seção do livro, né? Ele vai falar sobre o conceito de servidores, fazendas de servidores, de redes de distribuição de conteúdo, de distribuição de conteúdo peer-to-peer. Ele fala sobre a evolução da internet, mas isso aqui é tão no livro vocês vão perceber que é tão ordinário, tão simples, assim, que eu prefiro falar dessa evolução aqui em outro momento com vocês. Sobre conteúdo, né, tem esse site que eu coloquei aqui, eu vou abrir, que serve muito bem para ilustrar em relação ao conteúdo e a internet. Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver se eu não tenho ele aberto. Não tem, não. Deixa eu ir fechando as coisas que eu vou abrindo, deixando aberto. Esse site é um site muito legal, inclusive, para colocar como referência na introdução, né? Porque ele vai trazer algumas informações estatístico, né? Em relação à internet. Então, ele gasta um tempo aqui para obter essas informações. Bem, enfim, geralmente ele gastava um tempinho, mas nem tanto. Deixa eu ver se aconteceu alguma coisa que... Bom, deixa eu entrar de novo, porque quando eu entrei ele deu uma mensagem, eu ignorei. Deixa eu ver se não... Esperando dados total. Será que não está funcionando? Ele é tão bonitinho.
Ele mostra a quantidade de... Bom, pelo menos mostrava, tem que ver por que não está funcionando aqui, porque não demorava tanto assim. Ele mostra a quantidade de usuários... Ah, deixa eu colocar esse site no chat para vocês também. Pronto. Ele mostra a quantidade de usuários na web, o número de sites web, quantidade de e-mails enviados, procuras do Google, hoje, né, today, pesquisas feitas no Google, Twitters, né, vídeos colocados no YouTube, fotos no... E aí tem informações do Face. Então, ele era bem legalzinho, que triste, parou de funcionar, foi... Não tá trabalhando. Ah, que triste, era um site que eu gostava, inclusive, de utilizar. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Eu gostava de utilizá-lo na introdução de trabalhos, né? Até esse trabalho científico e tal. Estou procurando aqui, ninguém parece que em um momento fala que ele parou de funcionar, mas bom, deixa aí aberto. Depois, se aparecer alguma coisa, eu falo para vocês. Mas é um site bem interessante, ele traz bastante informações, assim, quando funciona, sobre o tamanho em relação a esse tópico aqui, né, que o Tannenbaum vai falar sobre, no capítulo, né, sobre o conteúdo, né, o crescimento da internet e tudo mais, né. Sobre a evolução da internet, né, essa edição aqui já é uma edição, mesmo a última edição, ela já tem alguns anos, né, e como a internet é extremamente dinâmica, né, mas é até complicado falar sobre para onde nós estamos indo, né, porque são tantos os caminhos, né, a internet, ela se modifica, se adapta, né, cria, e é difícil falar, né, sobre a evolução. O que a gente vê cada vez mais é a pervasividade e a ubiquidade da internet, né, presente em tudo, né, desde um celular, televisão, todo mundo interligando em relação a via web, né. O que a gente percebe também é a questão da evolução dos protocolos, né. Eu não falei aqui para vocês, mas aqui na figura não aparece, então nós podemos colocar aqui, por exemplo, o HTTP3. O HTTP3, né, ele foi projetado, acho que em 2013, depois a gente pode verificar, 2013, que começou a falar sobre ele, mas ele foi, de fato, padronizada pela IETF em 2020. Então, ele é um protocolo até IETF. O que o HTTP3, por exemplo, traz de grande vantagem? Que ele não utiliza o TCP, oh meu Deus, me enrolei, o TCP, porque o protocolo HTTP, o 1/1, o 2, utiliza o protocolo TCP. O HTTP3 não, ele utiliza um outro protocolo, né, que ele utiliza vantagens do DP e acrescenta novos recursos, né, que é o protocolo QUIC, que é o protocolo QUIC, né, que é um protocolo que trabalha com compactação do cabeçário. A gente viu que o cabeçário pode ter várias palavras, então a gente pode ganhar bastante tempo de transmissão compactando o cabeçário,
em vez de utilizar o TCP, utilizar o UDP. E ele traz outras vantagens, né? Um protocolo bem interessante. Então, assim, o que isso mostra, né? Que na área de rede de computadores, os protocolos têm que se adaptar aos novos sistemas, né? E a gente tem que olhar para os sistemas e remodelar os protocolos. Então, nunca a gente vai chegar no ponto em que ele é estático, né? Ou sempre o desenvolvimento, né? Sempre, e problemas que na computação não param de surgir. Então, protocolo, atualizar, né? Os problemas atuais, olhar para o futuro, implementar o futuro e dar base para os sistemas atuais. Então, por exemplo, quando a gente vai para o mundo da internet das coisas, vão surgir outros protocolos, né? Como o MQTT, é um protocolo que vai surgir, né? Que é um protocolo específico. Por que a gente precisa de um protocolo na camada 7 específico para máquinas? Porque para máquina não faz nenhum sentido mandar um hello world, mandar um código com uma mensagem. Não entende mensagem, entende o código. Então tem que ser os protocolos mais simples, mais numéricos, sem, que a gente fala de informação verbosa, né, sem textos, porque é máquina não precisa de texto, elas precisam de códigos. Então são os protocolos mais enxutos para isso, né? Sobre as CDN, né, que são as redes, grandes redes aqui de armazenamento de conteúdo, né, as famosas CDN. Hoje em dia as CDN elas possuem tecnologias específicas, dependendo, em virtude do conteúdo dela, por exemplo, o provedor pode ter um acordo com a Netflix e a Netflix armazenar os vídeos dela numa CDN. Vai ser uma rede, né, específica de armazenamento de vídeo, geralmente uma tecnologia, nesse caso, proprietário, que é o provedor não tem acesso a essa rede, mas ela, diferentemente do foco de um servidor proxy, que é armazenar uma página, aqui vai armazenar um vídeo, né, no caso, né, um stream, vai viabilizar o aumento, né, diminuir a latência, o aumento da taxa de transferência, isso vai fazer com uma rede, uma CDN, né. As redes peer-to-peer, né, um grande exemplo, os BitTorrents da vida, né, que são aplicações em que não são infraestruturadas e os navegadores comunicam com os outros navegadores e essa comunicação, ela não segue uma regra, né, de um provedor, né, mas mesmo assim, os grandes... O Tannenbaum, tá, quando vocês forem ler essa parte peer-to-peer network, ele fala sobre uma visão de quem vai implementar, por exemplo, ele vai tratar de questões, quais as vantagens das pessoas participar numa rede peer-to-peer, por que ela vai compartilhar, o que ela vai ganhar com isso. Então, são pontos que o Tannenbaum vai falar. Por fim, é isso aí. A aula de hoje, acho que o grande objetivo dela, que eu gostaria que vocês se apegassem, é sobre a estrutura do HTTP, né? A visão geral do HTTP, os métodos, as mensagens de cabeçalho. Aqui é um exemplo, esse cache é uma maneira, né? Um recurso que a gente tem utilizando os cabeçalhos, né? As palavras reservadas, como o ETag, né? E aqui, ó, apareceu o HTTP3 aqui, ó, né? E aqui o HTTP1 é o primeiro, o 1.1 é que a gente tem as conexões persistentes, aqui a gente tem o pipeline de requisições, e o HTTP3, como eu falei para vocês, é um protocolo bem mais recente, de 2020, né, e que abandona o TCP, utiliza o UDP, mas mesmo assim, mas é um protocolo que adiciona outras funcionalidades como... lembrei que uma coisa interessante do HTTP3, no HTTP2, a criptografia é feita em camadas. Você tem o TLS, protocolo específico para criptografia, e o TCP. No HTTP, né, utilizando o protocolo
principal, o QUIC, né, que é o grande avanço do HTTP, esse protocolo aqui, ele vai fazer essas duas coisinhas que esses dois protocolos fazem numa única camada. Então, aí tem essa questão da segurança, que é feita em camadas separadas, tem a questão da compactação dos cabeçalhos para ganhar tempo, e não utiliza a questão de conexões, né, que ela é mais rápido as transmissões. Então, em relação ao HTTP, é isso aqui. Vocês leiam o livro, né, para aumentar mais aí a musculatura, o conhecimento de vocês, mas esses aqui são os principais pontos do HTTP. A aula que vem, que é interessante, que aula amanhã, vamos só instalar algum servidor web, vamos monitorar com o Wireshark para a gente ver onde que esses métodos e onde esses cabeçalhos estão, né, ao vivo e a cores, beleza? Por hoje é só, estou cansado. Alguém tem pergunta, dúvida?